João Moretti continua a visita ao Centro de Isótopos Estáveis da Unesp de Botucatu. Pesquisadores e servidores falam sobre seus estudos e a prestação de serviços à comunidade. Além disso, eles mostram como são feitas as análises de qualidade dos produtos e como o teste do sopro pode auxiliar no diagnóstico de doenças no fígado e no estômago. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites começa agora e continua falando do Centro de Isótopos Estáveis em Ciência da Vida. Ao nosso lado, como vocês puderam ver no programa anterior, está o pesquisador e professor Vladimir Costa. Ele é o supervisor e responsável por coordenar a equipe de servidores profissionais e de pesquisadores e estudantes aqui do Instituto de Biociências do campus da Unesp de Botucatu. O barulho que vocês estão ouvindo ao fundo são equipamentos que não podem ser desligados e que trabalham 24 horas por dia. Prazer em tê-lo novamente ao programa, professor. Prazer. Só para a gente situar o telespectador, esses equipamentos eles não podem ser desligados porque estão em processo constante de trabalho. São equipamentos muito caros, professor? Sim. Esses equipamentos custam hoje, em média, em reais, em torno de 800 mil reais cada equipamento. Quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. A gente tem 5 equipamentos desses aqui. Eles também não podem ser desligados porque eles trabalham com um sistema de forno de alto aquecimento. Então são fornos com temperatura muito elevada. Então o desligamento de uma máquina dessa acarretaria num processo muito longo de ligá-la novamente. Para quem está nos vendo, quando se fala em centro, e a exemplo do programa passado, que nós conversamos com vários pesquisadores, inclusive com o senhor que deu aí as várias vertentes que o centro atua, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco mais dessa área, dessa gama de atuação, dessas vertentes de atuação aqui do centro, ou seja, os tipos de análises, tipos de serviços que vocês prestam, enfim, o diferencial do CIE em relação a demais centros dessa natureza. Bom, o CIE, um primeiro diferencial dele é que ele já é uma unidade consolidada já há muito tempo. Então aqui hoje a gente tem capacidade de operar continuamente. Primeiro que a gente não depende de uma única máquina, né? Então a gente pode também estar sempre trabalhando, que laboratórios que trabalham com isso, geralmente essas máquinas são muito sensíveis, requer manutenção, reparo, então fica um tempo parado. A gente não tem esse problema aqui. Um outro diferencial é que a gente trabalha tanto com amostras sólidas, líquidas e gasosas, tanto para analisar carbono, nitrogênio, hidrogênio e deutério. Então isso faz a gente um laboratório que tem um diferencial, porque a gente tem uma gama muito grande de análise, possibilidades de análise de razão isotópica. Agora, para quem está nos vendo, pode estar pensando, será que o meu produto, a minha carne, o meu suco, a minha cerveja, o meu vinagre, né, a parte ambiental de plantas, eu posso... Como é que eu faço para contactar? Tem um telefone, alguma coisa aqui do centro que o senhor pode destacar? Tem um telefone do centro, né, que está no nosso site também. E aparece aí no vídeo, que é o 14, é o código de área, 3880 0692, é isso? Exato. E é importante também que no nosso site também a gente deixa disponibilizado lá algumas linhas de pesquisas que a gente já desenvolveu aqui, né, para o pesquisador também ter uma ideia do que pode ser feito. Não é uma rotina, né? Pesquisa não é uma rotina, então a gente pode até descobrir novas coisas, novas aplicações. Internacionalmente, a técnica de análise de razão isotópica ela é muito utilizada, principalmente em países desenvolvidos, né? Um exemplo disso é a água marcada que a gente trouxe e o teste respiratório, que são técnicas, são análises já desenvolvidas lá fora, em países desenvolvidos. E a gente no Brasil ainda não está em destaque. Então vocês estão com pesquisa e análise de vanguarda aqui. Sim. Professor, para finalizar a sua participação, e é lógico que o senhor vai permitir a gente conversar com os funcionários e com os demais pesquisadores, porque aqui tem bastante gente e tem uma gama imensa de pesquisa. O que o senhor quer deixar aqui e destacar ou deixar de recado aqui para nós? Eu gostaria de mostrar para o telespectador que essa unidade auxiliar do Instituto de Biociências, ela tem uma importância muito grande, né, tanto para manutenção, né, dos cursos de graduação, dessa vanguarda mesmo nos cursos de graduação que a gente tem aqui, que é o curso de Ciências Biológicas, Nutrição, Física Médica e Biomedicina. Todos esses cursos a gente tem uma inserção, né, mostrando essa técnica, e ela tem aplicação. Vocês vão ver com os depoimentos dos alunos que tem aplicação em todas essas técnicas, né, dessa técnica em todos esses cursos.
Isso eu acho uma importância extrema para o nosso instituto. E além de tudo, aluno de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, sai daqui extremamente preparado. Né? Sim, sem dúvida. Capacitados ao extremo. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigado. Nós vamos chamar agora 2 depoimentos de pesquisadores, são pesquisadores e alunos de pós-graduação que atuam aqui no centro. Roda o VT. Bom, eu sou formada em Física Médica e agora eu estou fazendo mestrado em Biotecnologia, né? E eu trabalho com detecção de H. pylori, que é uma bactéria que pode se alojar no estômago e ela está associada com doenças digestivas, né? Gastrite, úlcera, e eu detecto essa bactéria através do teste do sopro, utilizando o carbono marcado na ureia. Eu estou tentando aprimorar esse diagnóstico, variando o tempo de jejum, para ver se eu vou conseguir aplicar esse meu exame, esse meu teste, sem o jejum que atualmente é utilizado. Bom, por enquanto eu observei que esse jejum realmente ele não é necessário. Eu posso fazer o exame, né, o teste do sopro, sem a pessoa, o paciente, estar em jejum. Bom, eu sou formado em Física Médica, atualmente eu faço mestrado em Biotecnologia, com supervisão do professor Vladimir Leodoro Costa. E meu projeto de mestrado, eu utilizo os isótopos estáveis do carbono 13, para tentar diagnosticar a função hepática, né? A gente tem parceria com o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu, com pacientes que possuem hepatite viral C, né? E esses pacientes que possuem hepatite, eles chegam num grau de cirrose, né? E esse grau de cirrose, ele é taxado em inicial, intermediário e final. Então, com o meu projeto de mestrado, o que eu quero descobrir? Eu quero tentar criar como se fosse um padrão para cada nível de cirrose. Então, o paciente já diagnosticado com hepatite C, ele vai ter uma curva específica. E através do teste do sopro, que é um teste não invasivo, diferente da biópsia, que é o teste padrão, eu vou conseguir fazer o acompanhamento do paciente. E o acompanhamento do paciente, né, ele é medido pela metabolização desse carbono 13. Então ele vai ingerir um fármaco marcado com esse carbono 13, e se a pessoa for uma pessoa sadia, ou seja, ela vai ter o fígado funcionando, ela vai metabolizar mais esse carbono 13 que vai sair em forma de respiração. E se a pessoa já tem o fígado debilitado, né, com uma cirrose mais grave, ela não vai sair em forma de respiração, vai ser tudo eliminado pela urina. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. E no bloco seguinte, nós continuamos conversando com os pesquisadores, servidores técnicos administrativos, ou seja, com as pessoas que realizam o trabalho aqui no CIE do IBB do campus da Unesp de Botucatu. Um instante só, a gente volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver, o assunto deste programa, a exemplo do programa anterior, continua sendo o Centro de Isótopos em Ciência Humana. Ao nosso lado está a Cibele de Souza. Ela é servidora da Unesp e atua neste laboratório. Qual que é a sua função? Que trabalho se desenvolve aqui no centro? Aqui no Centro de Isótopos eu faço o preparo das amostras e também as análises isotópicas. Eu atuo mais no preparo das amostras, então a gente recebe amostras biológicas e amostras vegetais, por exemplo, folhas para serem moídas, gramíneas, frutos, e recebemos amostras biológicas como fezes de animais, tecidos, sangue, plasma,
Essas amostras, para serem analisadas em espectrômetro de massa, ou seja, para ser feita a análise isotópica, precisa... para ser colocada, inseridas nesses equipamentos. Nessa máquina, isso. Ela precisa sofrer um processo assim bem rigoroso de preparo. Então, as amostras biológicas, tanto as amostras de plantas, elas sofrem uma secagem em estufa, né? A 48 horas secando a 50 graus. Quer dizer, depois retira-se toda a água, toda a água da amostra, para que depois elas sejam acondicionadas em potinhos específicos que vão ser congeladas em nitrogênio líquido. Então a gente produz o nitrogênio líquido aqui no laboratório e o nitrogênio líquido ele está a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, então ele congela ao extremo essas amostras. Então elas já estão secas, vão ser congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente vão ser colocadas no moinho. Esse moinho é um moinho específico. É esse moinho que nós estamos vendo agora? Isso, exatamente. Tá. Esse moinho ele é específico para análise isotópica. Então, a gente, quando pensa em análise isotópica, eu tenho que ter uma amostra muito homogênea. E é somente esse moinho que faz isso. Então, a gente coloca para moer e extremamente dessa amostra moída fica semelhante a talco. Quer dizer, um pó ali extremamente fino. Extremamente fino. Daí que vem por esses equipamentos, esse espectrômetro. Sim, depois dessa moagem em moinho criogênico, a gente pesa essas amostras em cápsulas de estanho, em balanças, né? Balanças ultraanalíticas. E depois essas cápsulas são inseridas no espectrômetro de massa, onde ele fará aonde ele vai fazer a leitura dessas cápsulas e vai transformar em números. E que quantidade de amostras vem que você recebe mais? É na área vegetal, animal? Que parte que você... A gente recebe... a demanda, vamos dizer. Sim, a nossa demanda maior é de pesquisa, né? A gente recebe amostras biológicas, né? Como eu disse, fezes, tecidos de animais, e mais na área de pesquisa, né? E para detectar o quê? Para detectar, por exemplo, se a dieta do animal está correspondendo nas fezes dele. Então, por isso que o organismo está processando. Se o que ele está comendo é aquilo que ele está excretando. Perfeito. Né? E é mais ou menos isso. A gente também trabalha com amostras de suco, mel e bebidas assim fermentados, suco de uva e vinhos, vinagres. E essas amostras, elas sofrem processos diferentes. No caso do vinho, ele sofre uma destilação criogênica e a vácuo. Tá? Então, a gente destila essa amostra e o destilado dela é que vai para análise em espectrômetro de massa. Perfeito. E no caso do mel e do suco, a gente coloca reagentes químicos para precipitar a proteína do mel, por exemplo, e essa proteína que vai ser analisada e o valor dela é comparado com o mel in natura. Para ver se está puro ali mesmo. Para ver se não tem adulteração com cana-de-açúcar no mel. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com mais pesquisadores aqui do centro. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Michele Ravelli. Ela é nutricionista e realiza o doutorado aqui no IBB, no Instituto de Biociências de Botucatu. Certo. Que pesquisa se desenvolve aqui no centro, Michele? Eu trabalho com metabolismo energético, composição corporal e consumo alimentar de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para o tratamento da obesidade. E que tipo de pesquisa você realiza para os bariátricos, os cirurgianos? Eu trabalho com a aplicação da técnica da água duplamente marcada, que é um isótopo estável marcado no deutério e no oxigênio 18, e essa técnica me permite determinar o gasto de energia total do indivíduo com ele em vida livre. Agora, muita gente que está nos assistindo, que fez a bariátrica, deve estar perguntando, não entendi isso, vamos pedir para ela explicar e detalhar. Quando se fala em água marcada, o que é a água marcada, como é que é o procedimento para você aplicar essa técnica no paciente? Ok. Então, a água marcada ele é um composto enriquecido isotopicamente nos compostos deutério e oxigênio 18. Então, a gente faz uma mistura desse composto e produz uma água que a gente chama de água duplamente marcada. Não tem gosto, não tem nada. É igualzinho à água natural. Então, essa pessoa ela toma água marcada,
essa água marcada vai se diluir com a água corporal e diluindo-se com a água corporal, a gente coleta amostras de urina por 14 dias. Essas amostras são analisadas no espectrômetro de massa e os resultados são utilizados em equações específicas e a partir disso eu consigo determinar o quanto de energia o indivíduo está gastando ao longo daqueles 14 dias, ou seja, o quanto que ele gasta para desenvolver as atividades dele do dia a dia. Exercício físico, as atividades de função habitual do corpo, respiração, funcionamento intestinal, funcionamento cerebral. Você mede isso em calorias? Isso, eu meço isso em calorias no geral, né? Não específico em cada função, eu consigo medir o geral. Quer dizer, você consegue detectar que o indivíduo ele gasta para as atividades diárias 2.000 calorias por dia. Isso, exato, em torno de 2.000, 3.000, dependendo do paciente. E baseado nisso, você monta a dieta para ele não ter o reganho de peso ou se ele quiser perder peso. Sim, e essa é uma das ferramentas, né, da aplicação da água duplamente marcada, que é determinar o quanto que ele gasta de energia e a partir disso montar um plano alimentar de acordo com a sua especificidade e um plano que ele consiga ou manter o peso ou reduzir o peso, ou até mesmo quando ele precisa ganhar um pouco de massa, a gente também consegue trabalhar massa magra, né? Massa magra. Por que você especificamente é com as pessoas que fizeram a cirurgia? O meu trabalho ele é especificamente com pacientes bariátricos, porque o que a gente tem visto? Uma parte dos pacientes que passam pela cirurgia apresentam uma recuperação de peso. E a gente não sabe quais são os motivos que levam a essa recuperação. Os motivos não estão completamente elucidados, não são claros. A gente tem alguns dados de pesquisas anteriores que falam que pode ser de alterações metabólicas. Então, o uso da técnica da água duplamente marcada permite que eu obtenha resultados precisos e acurados em relação ao metabolismo do indivíduo, que vai me dar respostas quanto às alterações metabólicas que podem levar a uma diminuição do peso menor que o esperado ou até mesmo uma recuperação de peso após o tratamento cirúrgico. Perfeito. E depois do doutorado vai para o pós-doc ou vai abrir sua clínica e continuar? Então, a gente está com uma perspectiva de ir para um estágio no exterior, na Universidade de Wisconsin, em Madison, e também estou com uma outra possibilidade que é um pós-doutorado, também continuando na aplicação da técnica da água duplamente marcada em pacientes obesos, porém no tratamento tardio, né, nos 3 anos após a cirurgia, que é a partir daí que a gente começa a visualizar a recuperação de peso, onde a gente vai conseguir mostrar se existe alteração metabólica do gasto de energia desse indivíduo que está atuando nessa recuperação de peso ou uma diminuição desse total de peso perdido. Parabéns e sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos aqui no centro e vamos conversar com mais pesquisadores ou servidores que desenvolvem o seu trabalho aqui no Instituto de Biociências do campus de Botucatu. Um instante só, a Ciência Sem Limites volta já. Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no Centro de Isótopos Estáveis em Ciência da Vida, do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. E agora ao nosso lado está o Evandro da Silva. Ele é servidor aqui da Unesp e realiza laudos das análises que são feitas. Que tipo de laudos e quais são as suas atividades aqui no centro, Evandro? Bom, as atividades aqui do Centro de Isótopos, na parte de bebidas, né? Nós somos hoje credenciados pelo Ministério da Agricultura de Abastecimento e Pecuária, onde esses laudos são solicitados pelo MAPA para autentificar. O Ministério da Agricultura solicita? Ele solicita esses laudos para poder certificar que as bebidas, vinhos, vinagres e sucos estão dentro das normas do Ministério da Agricultura. Quer dizer, só para quem está em casa, para quem está nos vendo entender, uma indústria de sucos, vamos supor, de néctar, sucos de uva, vinagre e tal, eles têm que credenciar no Ministério da Agricultura o produto. Sim, eles são isso, exato. Para eles credenciar no Ministério da Agricultura, eles necessitam do laudo. Não, eles não necessitam, mas eles buscam a gente, né, para ter também porque essas indústrias, elas compram a sua matéria-prima, seja vinho, seja concentrados de sucos, e né? processo. Então eles querem saber se eles estão comprando um produto de qualidade, para depois fazer os seus subprodutos, seriam os néctares,
sucos integrais, vinhos, vinagres. Então aí ele consegue também ter um laudo dizendo se esse produto, essa matéria-prima, está dentro das normas Ele vai do ter uma Ministério. certificação de que a coisa é Sim. boa. Né? E aí ele vai estar colocando o seu produto na prateleira, né? Certificados por esse laudo também. No seu dia a dia, qual é a maior demanda? Que vertente, porque sua área é bebida, que vertente é que tem mais solicitação ou mais demanda aqui? Aqui o nosso foco maior aqui então seria um mapa, né? Bastante na parte de sucos de vinho, de uva, laranja. Esse é um foco bem forte nosso aqui. Agora o trabalho, eles mandam, por exemplo, uma amostra aí, 1 litro, sei lá, uma quantidade, e o processo para fazer isso é muito trabalhoso? Não, esse daí passa por um processo de centrifugação, né? Ele é centrifugado, a parte de sucos, ele é centrifugado. A gente é uma separação da polpa e do suco integral e é comparado esses dois, é feito 2 análises, uma da polpa e do suco integral. E aí a gente consegue então quantificar o que tem hoje nesse suco integral. No seu dia a dia, você se depara com que tipo de adulteração? Só para curiosidade para quem está nos vendo. Esse ano aqui saiu uma nova portaria do Ministério, onde você é obrigado hoje a colocar nas caixinhas a porcentagem de quanto você tem daquele produto nessas caixinhas. Então a gente se depara com uma concentração bem menor do que eles colocam na caixinha. Quer dizer, concentração de matéria-prima, né? Isso, então se ele fala que ele tem 40% de polpa, né? Às vezes a gente acaba encontrando 25%, 30%, né? E aí quando vocês encontram, não certifica aquela determinada marca ou produto? Se for uma solicitação do mapa, sim. Se for da indústria, na verdade ela quer ver como que o produto vai chegar na prateleira. Ou como que ela está processando. Se ela está processando corretamente. Então ela faz uma correção para depois esse produto ir para a prateleira. Em todos os seus anos de experiências aqui no centro, qual foi a análise que mais te impressionou? Foi de vinho. Quando a gente começou o trabalho com vinhos aqui, a gente tinha mais ou menos 80% dos vinhos eram adulterados. 80% dos vinhos eram adulterados? Isso. Que tipo de adulteração? Com álcool de cana. Então você tem o álcool da fruta, que seria de vinho, Que né? é a fermentação natural. Isso. E aí a pessoa acabava colocando álcool de cana, o rótulo da uva, e aí você tinha então um álcool com 80% de 90% De etanol, vamos dizer assim. de álcool de cana e apenas 20% de álcool vínico, né? Quer dizer, isso aí... Só que hoje o mercado se mudou. Hoje mudou. você tem 90% de álcool bom, vinho bons, né? E aí em 10% ainda acaba... Mesmo esses vinhos que encontraram em supermercado, vendido assim, bem barato? Sim. Não, esses baratos você foge, tenta fugir, que às vezes você pode ter um problema aí. Não problema de você estar tomando, e sim financeiro, que aí você vai estar pagando por um produto e não está pagando... Quer dizer, na linguagem popular, comprando gato por lebre, Isso, né? exatamente. Perfeito. Tem mais algum outro fato ou análise que você queira destacar aqui das suas atividades? Agora, recentemente também estamos trabalhando com água de coco, que eu acho que é uma vertente... Água de coco? Que esse tipo é um- de análise é feita com água? Também com adulterações, né? Quer dizer, os de caixinha, né? Claro. Exato. E que tipo de adulteração você já se deparou? Também com adulterações aí de 50%, que a pessoa acaba colocando que seria um produto natural, e na verdade ele também O que está eles adulterado. colocam na caixinha? Conservantes? Conservantes. Água, conservante, açúcar. Conservantes, mas é Você fala conservante de e determinada açúcar. marca, é muito doce até, é uma delícia. Sim. Toma cuidado, né? Tome cuidado. Parabéns, sucesso aí Obrigado. na sua empreitada. Obrigado. O Ciência Sem Limites vai ouvir um depoimento de pesquisador aqui do centro. Eu sou formado em Física Médica aqui no Instituto de Biociências e atualmente eu estudo mestrado sob orientação do professor Carlos Ducati e trabalho juntamente ao grupo de água enriquecida. Bom, a água enriquecida é água duplamente marcada com deutério e oxigênio 18, que é utilizada para acessar a taxa metabólica de humanos e animais. A técnica de água duplamente marcada ela é uma técnica minuciosa e devido a isso a gente tem uma metodologia já padronizada com base nos estudos da Agência Internacional de Energia Atômica. Porém, o meu projeto ele consiste em adentrar nessa metodologia para verificar a razão de ser dos parâmetros envolvidos na técnica,
como por exemplo a destilação que eu falei. Na fase atual do meu projeto, eu estou desenvolvendo a padronização e validação da técnica de destilação utilizada para a aplicação tanto da água marcada quanto da análise de vinho e outras amostras líquidas utilizadas aqui no Centro de Isótopos. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Para você se corresponder ou contactar o centro, o e-mail está aparecendo aí na sua tela. É ciee@ibb.unesp.br. Se preferir, o telefone também está aí no seu vídeo, 14 3880 0692. Você tem o canal direto aqui com o Centro de Isótopos Estáveis do Instituto de Biociências do campus de Botucatu. E também www.ibb.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.